A Cidade e a Casa, de Natalia Ginzburg, ou melhor dizendo, Natalia Ginzburg, uma publicação da Companhia das Letras de 2022, sendo que o texto foi originalmente publicado na Itália em 1984. Trata-se de um romance epistolar. Eu confesso a vocês que durante muito tempo eu senti uma certa indiferença em relação ao romance epistolar, até que, pasmem vocês, eu li o Drácula, do Bram Stoker, nessa edição da Dark Side, para quem gosta de livros bem ilustrados, com lombada dourada, é esse aqui. E esse aqui é um livro no qual toda a história é narrada através de cartas, de fragmentos de diários dos personagens escritos, né, nesses diários, e também de recortes jornalísticos. Então é um romance epistolar que eu li, gostei muitíssimo desse livro, recomendo a vocês. E, por fim, jogou por terra essa ideia preconcebida que eu tinha a respeito do romance epistolar por pura ignorância. Quando encontrei A Cidade e a Casa, eu me rendi completamente. Que livro maravilhoso! Indico a vocês a leitura de A Cidade e a Casa. Eu sou meio suspeita para falar, porque eu me encontro completamente envolvida com a literatura da Natalia Ginzburg, que tem me impressionado muito. Eu fico pensando, às vezes eu me detenho nas páginas do texto dela para observar como ela constrói o seu texto. A Natalia não usa muitas vírgulas, a escrita dela é como se ela dissesse tudo em disparada. Eu me lembro de um dos livros dela que eu li, ela trazia uma personagem que era uma senhora idosa, e essa senhora falava tudo também correndo, tudo em disparada, e ela disse que era o jeito dela falar. E eu fiquei pensando, né, na sociedade em que ela viveu, a mulher não tinha voz, como hoje, né? Nós temos muitos problemas para alçar a nossa voz. E em virtude disso, como as mulheres não são ouvidas, elas falam em disparada, elas falam tudo de uma vez. Então, me parece que essa ausência de vírgulas, ela impacta e ela oferece uma beleza ao texto indescritível, porque tudo jorra na Natália. Outra questão que eu percebo na escrita dela é a quase ausência de características, adjetivos que sejam, que vão, de certa forma, conferir algo, uma característica positiva a alguma coisa ou a alguém. Ela ignora isso. E também a ausência de descrições. As descrições são muito pontuais, muito rápidas, não existe tanto de personagens quanto dos lugares. Você lê e o trabalho de imaginar o cenário e como seriam as pessoas fica a seu encargo, porque ela não se dedica a isso. Então é uma escrita que a princípio pode parecer muito dura, muito direta, né? Mas tem uma beleza, uma profundidade, uma justeza, um sentido de verdade que é impossível de ignorar. A Natália, ela nasceu na Itália e ela viveu todo o decorrer do século XX, todo esse processo de fascismo, depois da invasão nazista. O marido dela foi preso, torturado e morto pelos nazistas. Ela viu seus amigos sendo exilados, a sua própria família. Então a vida dela, o amadurecimento dela, a passagem dela da infância para a adolescência, a vida adulta foi muito marcada por esses eventos trágicos. Acho que também isso deve ter contribuído para que a escrita dela fosse uma escrita mais objetiva, mais o fato dela ser uma escrita concreta, uma escrita não apegada a nenhum tipo de lirismo, isso não isenta a Natália de uma profundidade que você dificilmente vai encontrar em outra autora. Gosto imensamente da literatura dela. Eu tenho aqui alguns livros dela, vou mostrar rapidamente todos os nomes. Esse aqui chegou recentemente, eu ainda não li. Caro Michele, também, esse chegou ontem. É também um romance epistolar. As Pequenas Virtudes.
esse livro eu aconselho muito que seja lido por educadores e também por pessoas que cuidam de crianças, que são responsáveis por crianças, pais, mães, tias, avós, madrinhas, a pessoa que cuida da criança, seja ela quem for. Eu indico muito. E também para pedagogos, acho que para todo mundo, porque acho que a educação é responsabilidade de todo mundo. Então é um livro que eu indico. Léxico Familiar é o mais conhecido dela, já falei sobre ele aqui, tem um vídeo aqui embaixo sobre ele. É um livro indispensável também. E hoje chegou para mim esse livro, que se chama Não Me Pergunte Jamais. Eu achei tão curioso, porque o livro chegou e eu fui olhar, isso aqui é a capa, tá, gente? Não tem nada escrito na capa. A capa tá aqui atrás, né? Não me pergunte jamais. Então, quando você... na hora que o livro chegou, que eu abri, eu olhei pra capa, eu falei, uai, cadê a capa? Cadê o título? Aí eu virei. Aí ela respondeu, não me pergunte jamais. Achei engraçado. Chegou hoje, vou ler também. Quero ler tudo de Natalia Ginzburg, que tiver traduzido em português. Bom, então, esse é um romance epistolar, tá? Vamos pensar nessa questão do romance epistolar. Ele é todo produzido, toda a estrutura é oferecida através de cartas. São vários personagens aqui e eles escrevem cartas uns para os outros. Essas cartas são enviadas através dos correios ou às vezes são entregues em mãos com portadores, né, remetentes que levam essas cartas. E aí eu fiquei pensando numa coisa. Eu lembrei de um teórico, um sociólogo francês chamado Gabriel Tarde, lá do século XIX. Ele produzia lá naquela época. E tem um dos livros dele que ele escreve o seguinte, ele diz o seguinte, que o nosso apreço pelos jornais, pelas notícias, olha, ele está falando do século XIX, então ele está se referindo a jornais, né? Jornal de papel, né? Impresso. Mas a gente pode pensar hoje na atualidade as notícias da TV, as notícias da internet, tá? Então ele vai dizer assim, que o nosso interesse pelas notícias, pela novidade, não tem tanta relação nem com a notícia nem com a novidade, mas com a ideia de simultaneidade, ou seja, a ideia de que você faz parte de um grupo muito maior que está tendo acesso ao mesmo tempo ao mesmo conteúdo, tá? Faz todo sentido, né? Então, se você por acaso tem acesso a uma notícia, começa a ler a notícia, vai achando interessante uma matéria qualquer e se interessa por aquilo. A partir do momento que você descobre que aquela matéria, que aquela notícia era de ontem ou da semana passada, o seu interesse se esvazia ou ele decai. Por quê? Porque você não mais está compartilhando com outras pessoas ao mesmo tempo a descoberta daquilo. Tá? Isso é o Gabriel Tardi que vai dizer, eu concordo plenamente com ele. Aí o que acontece aqui? Aqui são cartas, né? E o que não existe na carta? Não existe simultaneidade. E a ideia do tempo também, ela é expandida, ela é comprimida. Aqui tudo é memória, tudo é memória. Então, o tempo do acontecimento, aconteceu alguma coisa, até que alguém tome conhecimento, escreva a carta, remeta a carta e a carta chegue ao remetente que vai ler a carta, esse tempo, né, o tempo e o espaço, né, porque tem isso também, tem a questão do espaço. A carta, você não escreve uma carta para quem está do seu lado, você escreve para quem está longe. Então o tempo e o espaço se expandem. E aí perde-se a questão da simultaneidade. Quem vai ler a carta, ela vai ler sempre uma carta pretérita. E aí reside uma beleza imensurável, imensurável. Como eu gostei desse livro. É um livro que me fez muito pensar nas redes de relações que nós constituímos no decorrer de nossas vidas. Amizades, relações afetivas, amorosas, familiares. No decorrer das nossas vidas, nós vamos constituindo essas redes, esses grupos sociais, redes de relações, pessoas que são muito próximas. E com o decorrer do tempo, as pessoas vão tecendo outros caminhos, vão se distanciando, se afastando. E depois de muito tempo,
a gente pensa naquela pessoa que a gente amou, aquela pessoa com quem a gente conviveu, com quem a gente tinha uma proximidade, uma intimidade muito grande, e essa pessoa ficou lá no passado, né? Já são anos, décadas que nós não nos vemos, não nos falamos, mas que mesmo assim, quando a gente se lembra daquela pessoa, a gente se lembra dela e pensa, essa pessoa é minha amiga, né? É muito comum isso. Na minha idade, por exemplo, eu encontro amigas de 40 anos e a gente se abraça e elas dizem, e eu digo, né? Somos amigas da mesma forma, não mudou nada. É claro que mudou, né? Eu não sou mais aquela pessoa, nem ela é, nem o mundo é, mas é um livro que fala disso, de que apesar da passagem do tempo, apesar dos deslocamentos no espaço, tem alguma coisa que fica entre as pessoas e as pessoas preservam, mantêm, né? Então aqui, nesse livro, veja o título, A Cidade e a Casa. O espaço do livro, ele é muito específico e muito definido. Nós temos as cidades, né, nas quais transcorrem todos os acontecimentos, e as casas das pessoas. Uma relação muito afetuosa com as casas, porque é nas casas que essas pessoas se encontram. Então nós temos a questão do espaço, que é bem definido aqui. E nós temos um tempo indeterminado, porque a gente não sabe quando que aconteceu. A Natalia, ela costuma deixar muitas pistas na literatura dela, e eu fico meio que Sherlock Holmes aqui, procurando essas pistas para me situar, porque a gente acho que tem uma necessidade, né, de se situar no tempo e no espaço. Eu me lembro do Boaventura falando, sem as categorias de espaço, tempo, matéria e número, nós não conseguimos pensar. Acho que nesse momento eu me enquadro bem nessa citação do Boaventura Santos. Então eu fico procurando para me situar. Nesse livro, ela determina com muita clareza, com muita especificidade, o lugar. Então, nós sabemos em qual cidade nós estamos, até mesmo porque cada carta ela inicia como uma carta, como aprendemos na escola, né? Vem o nome da cidade, vírgula, o dia e o mês. Não tem o ano. Não tem o ano. Então eu fiquei procurando pistas, né? Em algum momento eles citam um restaurante que eles frequentavam. Eu investiguei para ver se esse restaurante realmente existia lá em Roma, para saber qual foi o ano que ele foi fechado, porque ela fala aqui que o restaurante foi fechado, para eu poder driblar esse mistério, mas não consegui não. E aí é tão saboroso, porque o livro, a primeira carta que a gente encontra aqui no livro, ela é datada do dia 15 de outubro, tá? E a última carta do dia 5 de março. Então, depois que eu terminei de ler, que eu comecei esse processo de olhar as pistas para entender um pouco mais, eu fui passando as páginas para ver, né? 15 de outubro, e aí as cartas vão avançando cronologicamente, né? Não uma após a outra, mas tem uma lógica, tem uma cronologia ali. E aí eu fui contando e eu vi que aparentemente passaram-se 4 anos, desde esse dia 15 de outubro da primeira carta até o dia 5 de março. Então, porque foram vários natais, várias festas de ano novo, várias gestações, nascimentos de crianças, de bebês. Então eu fui calculando, me pareceu que ali transcorreram 4 anos. E fiquei assim bem satisfeita, né, do meu feito de ter descoberto isso. Até que pensei assim, gente, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tenham passado aqui 20 anos, né? Quem me diz que esses acontecimentos, essas cartas aconteceram ano após ano? Pode ter havido um salto e eu não sei. Então, eu fiquei
pensando muito nisso, sabe? Uma literatura que te especifica o espaço, mas te nega o tempo. Ao mesmo tempo, você recebe essa notação de tempo e de passagem do tempo, porque ela está muito presente aqui nas cartas, no conteúdo das cartas. O conteúdo das cartas vai te levando nesse fluir do tempo. Então você sente a passagem do tempo, mas você não consegue saber quando é. Quanto aos protagonistas, foi uma coisa que eu achei interessantíssima. Os protagonistas aqui são todos os personagens, todos eles, porque não há um personagem central, um personagem ao redor do qual gira toda a trama. Todos eles têm suma importância, todos eles compartilham esse protagonismo. E, por fim, em termos de comentários gerais, eu acho que esse é um livro para ser lido 2 ou mais vezes, tá? Eu terminei a leitura e li de novo. Sabe por quê? É um livro que trata da correspondência de pessoas que vivenciaram uma relação de amizade, de proximidade muito grande durante muitos anos. Então elas têm uma intimidade, um atravessamento. E quando eu li pela primeira vez, eu não conhecia as pessoas. Eu fui conhecendo as pessoas no decorrer da leitura. Quando eu cheguei lá no final, eu já era íntima deles, eu já fazia parte desse grupo. E aí eu quis ler de novo para sentir o sabor de ler essas cartas como se eu estivesse lendo a correspondência de amigos meus, de gente muito conhecida. Eu achei curiosíssimo isso, muito interessante. É um forte desejo de terminar a leitura e ler de novo, né? Bom, esse livro, do que trata esse livro então? Esse livro ele vai trazer para gente essas cartas que são remetidas e recebidas por um grupo de amigos que vivia na Itália. E esse grupo de amigos, no início do livro, a gente vai encontrar um personagem chamado Giuseppe. Esse Giuseppe, ele é um jornalista, é um homem mais velho, e ele mora numa casa, que é a casa dele, a casa própria, sempre tem a referência à casa. E ele tem um filho chamado Alberico. O Alberico é um rapaz, ele é um cineasta, a princípio um cineasta fracassado, medíocre. No início a gente não dá nada pelo Alberico, mas como que a história, as cartas e os acontecimentos vão enobrecendo o Alberico. Então, esse Giuseppe, que a princípio ele aparece como o pai e aparece também como sendo o grande amor de uma mulher, a gente começa a pensar assim, poxa, ele é o personagem principal, ele é a figura central. Mas ele vai se mostrando no decorrer do texto como uma pessoa tão frágil, tão carente, tão necessitado da proteção do outro, tanto que ele começa a história escrevendo para os amigos e dizendo que ele vai deixar Roma, vai vender a casa dele, onde ele morou a vida inteira, onde ele estava enraizado, e vai se mudar para os Estados Unidos, veja bem. E vai morar com o irmão dele, que mora lá, que é professor universitário lá, um grande pesquisador chamado Ferruccio. É um irmão mais velho que ele tem, é o único irmão dele. Então o Giuseppe começa essa história dizendo que vai se mudar. E aí começam as cartas, para lá e para cá, os amigos dizendo, não vai não, não vá, seu lugar é aqui, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Por que você tem essa necessidade de proteção? Fique aqui. Mas não adianta, ele se muda para lá. O filho dele, o Alberico, nesse momento ele está vivendo em Berlim, e a gente tem mais ou menos traçado ali um perfil de um jovem que se envolve com drogas, que é descompromissado, desmiolado, inconsequente no início. E a gente vai depois entendendo a nobreza desse Alberico, a grandeza dele, tá? E o Giuseppe vai, né? Mas
nessa troca de correspondências, nós vamos conhecer os amigos, toda essa rede de relações. Muito especialmente uma mulher chamada Lucrécia. Lucrécia é casada com Piero, são todos amigos, tá? Todo mundo aqui é amigo de todo mundo. E a Lucrécia é uma mulher interessantíssima. Ela tem um casamento aberto com o Piero e ela tem vários romances. Ela diz aqui que ela não pode ver um médico que ela se apaixona e engata um romance com ele. E o Piero sabe de todos os relacionamentos dela. E ela teve um relacionamento com o Giuseppe. Inclusive, um dos filhos dela, ela afirma o tempo todo que é filho do Giuseppe e ele ignora completamente. E aí a gente começa a pensar, poxa, esse Giuseppe é um cara irresponsável, né? Ele é um cara irresponsável. Ele está fugindo de quê? Ele está procurando o quê? Mas a Lucrécia, ela casada com Piero, eles têm 5 filhos, 5 crianças, adolescentes e crianças. E a casa dela e do Piero se chama As Margaridas. É uma casa que fica na cidade de Montefermo e é a casa na qual os amigos se reúnem. Todos os amigos têm como referência para os seus pontos de união, de conversações, de encontros, de afetividade, as Margaridas, que é a casa de Montefermo. E eles sempre se encontram lá, só que com o decorrer do tempo, a passagem do tempo e a Lucrécia e o Giuseppe vai embora para os Estados Unidos, a Lucrécia ela se apaixona por um outro homem chamado Inácio Feges, que é um restaurador de quadros. Eu achei muito curioso que esse Inácio, ele não faz parte do grupo de amigos. Ele chega, ele é o estranho, ele é o que entra no grupo, por acaso. Porque um outro amigo chamado Egisto leva o Inácio para o grupo e apresenta para as pessoas. Lucrécia começa a se encontrar com ele, se apaixona por ele e decide simplesmente deixar o Piero e a casa das Margaridas e se mudar para Roma, sem dinheiro, sem nada, com 5 crianças. E ela vai, e ela se muda e ela vai morar lá, porque Inácio havia prometido a ela que eles... Sei, acho que não, ele não tinha prometido, acho que era mais coisa que ela tinha idealizado, sabe? Mas enfim, eles iam morar juntos em Roma, iam comprar uma casa e ela foi para lá com esse propósito, só que isso não aconteceu. Não aconteceu por vários motivos, inclusive porque o Inácio tinha uma outra companheira, uma mulher chamada Hipólita, ou mais conhecida por Hippo. Essa mulher é muito misteriosa. Eu acho interessante esse casal, que não é bem um casal, mas eles são indissolúveis, né? Inácio e Hippo. A Hippo é um mistério. Ela não escreve nenhuma carta aqui, ela não fala nada, ninguém sabe nada dela. Poucas vezes aqui é feita alguma referência a ela como tendo lindos cabelos e somente um nariz que sobressalta. Mas a gente não sabe quem é ela, a gente não conhece a alma da Hippo, nem o caráter, nem nada. Mas ela e o Inácio são inseparáveis. E Lucrécia, sabedora disso, se enfiou no meio dessa relação e foi para Roma. Já o Inácio, esse restaurador de quadros, ele tinha por hábito sempre manter uma mão fechada nas costas, para trás assim. E as pessoas diziam, o Giuseppe principalmente, o que será que o Inácio esconde naquela mão? Né? Em alguns momentos as pessoas vão dizer, ele esconde a arrogância dele, o medo dele, a indiferença dele, né? Porque Lucrécia fica grávida dele e ela dá à luz a um bebê e esse bebê morre 2 dias depois. E a gente não percebe nenhuma movimentação dele no sentido de oferecer apoio a ela. Bom, e aí, o que acontece? O Giuseppe, então, ele vai para os Estados Unidos, né, como eu já disse, vai morar com o irmão dele, o Ferruccio, e ele, na cabeça dele, iam morar os dois, ele e o irmão. Só que quando ele chega lá, o irmão dele simplesmente tinha se casado com uma outra professora do instituto, da universidade onde ele trabalhava,
O nome dela é Anne-Marie. O Giuseppe chega lá, vê aquilo e, enfim, ele resolve ficar com eles. O irmão disse, você pode ficar, você é bem-vindo. E o Giuseppe acha aquela Anne-Marie muito esquisita, porque a mulher sorri só com a boca, sem sorrir com os olhos e com a musculatura facial, ela só sorri com a boca. E ela sorri o tempo todo. Ela acorda com aquele sorriso pregado no rosto e ela anoitece com aquele sorriso pregado no rosto. E eu não estou me lembrando muito bem, mas me parece que essa Anne-Marie, ela veio da Europa também, me parece que os pais eram judeus, alguma coisa assim. Não é muito explicado não, mas me parece que que a família dela enfrentou perseguição nazista, foram mortos. Então, quando eu vi essa referência ao sorriso congelado nos lábios, me fez pensar muito nisso, nesse trauma da guerra. Hoje ela vive nos Estados Unidos, está inserida dentro da universidade, num outro contexto, e ela tenta colocar aquele sorriso, né, nos lábios para que ela possa se integrar de novo à sociedade, apesar dos traumas e das dores que ela sofreu. Isso não é dito aqui não, são coisas que eu vou imaginando. Então o Ferruccio está casado com essa Anne-Marie tem uma filha chamada Chantal, essa Chantal se casa com um rapazinho chamado Dani e eles têm uma filhinha. E a relação dentro da casa, com todos eles morando dentro da casa, é muito conturbada, porque a Anne-Marie não gosta da filha, não gosta da neta que nasce, não gosta do genro, e a relação é péssima. Ela mal fala com o marido porque ela não sabe falar italiano, ele está aprendendo a falar inglês, então é uma coisa a casa deles. Mas não obstante isso, o Giuseppe não sai de lá, até mesmo porque o irmão dele morre, o Ferruccio morre um mês depois da chegada dele, eu acho, né? Porque pode ter, ele chega lá em dezembro, em janeiro o irmão morre, mas pode ter sido em janeiro de 2, 3 anos depois, a gente não sabe, mas eu sei que o irmão morre. E os amigos da Itália dizendo, volta Giuseppe, não volta, e ele acaba se casando com Anne-Marie. E a gente fica pensando, esse livro é assim, nada é explicado, nada é esclarecido. Aqui a gente não encontra os fluxos de pensamento, né? Então tudo você tem que inventar. É você que inventa. Então você invente o que você quiser, né? Eu fiquei pensando, por que esse cara ficou nos Estados Unidos? Ele não tinha, ele era italiano, ele não tinha raízes lá. Ele sai de uma situação na qual as raízes de amizade, de afeto, de amor são muito profundas. E ele vai para um lugar estéril, completamente estéril. E ele decide ficar, e ele se casa com essa Anne-Marie. Né? Por quê? Então são muitas perguntas que a gente tem que inventar as respostas. A gente tem que inventar as perguntas e inventar as respostas. O livro não te entrega nada. Você não tem certeza de nada. Né? Então, o Giuseppe fica lá com a Anne-Marie, se casa com ela. E o filho dele, o Alberico, ele volta para a Itália. Aí ele já tinha feito um filme e fez muito sucesso de crítica esse filme dele, ele ganhou muito dinheiro, ele também se tornou herdeiro de uma tia rica, ele ficou muito rico esse Alberico. Mas ele andava vestido em trapos, ele morava num apartamentozinho apertado e todo mundo que precisava de abrigo, de cama, de comida se enfiava dentro da casa do Alberico. Numa dessas, ele leva a assistente de produção dele, a Nádia, para morar lá também, porque ela estava grávida e o pai não queria saber dela. Nem o pai da criança, nem o pai dela, apesar do pai dela ser milionário, não queria saber dela. Então se intoca todo mundo dentro da casa do Alberico. E ele é homossexual, ele tem um parceiro chamado Salvatore, que aqui não diz, né? Mas eu tenho a impressão de que ele tinha um amor profundo por Salvatore. E o Salvatore, não sei, ele me parecia um pouco escorregadio, sabe? E por causa dele, Nádia é morta. Nádia, a
moça, assistente de produção, que estava grávida, já tinha dado à luz ao bebê. Então, assim, o Alberico, ele é um personagem que me encantou muito, como que, e faz pensar assim, como que nós julgamos as pessoas, né? Porque no início, nas cartas, era dito o seguinte, que Alberico estava em Berlim, curtindo a vida doidado, só envolvido com drogas e não queria saber de trabalhar, não queria saber de nada. Aí morreu a tia, ele ficou riquíssimo. Aí eu pensei, nossa, o que vai dar isso agora, né? Um moço desregrado, descompromissado, com muito dinheiro. Pasmem vocês, ele não se importava minimamente com dinheiro. Ele se importava muito com as relações, com os amigos, em cuidar das pessoas. Ele era uma pessoa que cuidava. Aí nós temos vários outros personagens. Nós temos o Egisto. Gente, o Egisto é uma figuraça. O Egisto é amigo de todos. Todo mundo é amigo de todo mundo. Ele é um jornalista. E as cartas que o Egisto remete aqui para várias pessoas, ele é aquela pessoa que vai te informar, esclarecer e explicar alguma coisa, tá? Ele é tido aqui como o fofoqueiro, o que sabe de tudo, o que vai andando de casa em casa ou telefonando para todo mundo para saber o que aconteceu. Quando ele fica sabendo o que aconteceu, ele repassa para todos os amigos, manda carta para os Estados Unidos, para Princeton, onde está o Giuseppe, manda carta para todo mundo saber o que aconteceu com os amigos. É como se o Egisto fosse o elo, através da fofoca, através do mexerico, né? Eu também não sei, né, se entre amigos existe essa palavra, mas ele é o elo, é o elo que mantém viva essa amizade, essa relação, essa união, o Egisto. Nós temos aqui também a Serena. A Serena, gente, é muito curiosa a Serena. O pai dela também era muito rico e ela foi para Montefermo e foi parar lá na Casa das Margaridas. Foi lá que ela conheceu esse pessoal todo. Quando ela chegou lá, ela pediu emprego de babá, mas ela era péssima como babá, péssima. Mesmo assim, ela ficou e morou com a Lucrécia e o Piero durante um tempo, só que ela era atriz, ela era roteirista também, só que ela era uma atriz assim medíocre, ela escrevia roteiros de teatro, ela pegava grandes clássicos da tragédia mundial e ela inventava versões muito estranhas para aquilo tudo. E ela abriu um lugar chamado Centro Mulher, e lá ela representava as peças dela. No dia que ela ia representar a peça dela, o monólogo dela, todos os amigos iam e sentavam lá na plateia para assistir. Ela era assim desmiolada, distraída, ela nem percebia que o trabalho dela não estava causando nenhum efeito, mas ela continuava. Mas é uma personagem interessantíssima também, né? Bom, acho que eu já falei de todos os personagens. Tem os filhos da Lucrécia, os 5 filhos. Não vou entrar muito nisso não, porque são outras histórias paralelas. Bom, gente, enfim, esse aqui é a cidade e a casa de Natalia Ginzburg. Eu sugiro a vocês que leiam, tá? Eu ainda não li os outros, mas mesmo sem ter lido, eu sugiro que leiam todos. Que escritora impressionante, que literatura autoral, inédita, acho que eu nunca vi nada parecido. Ela rompe com a linearidade do romance, ela frustra as nossas expectativas, as nossas projeções, porque nada é aquilo que parece ser. Ela nos convida a adentrar a literatura dela com a nossa inventividade, com a nossa imaginação, com a nossa perspicácia, com a nossa busca de pistas para poder preencher lacunas que ela vai deixando de propósito no texto. Isso é muito saboroso. Você não é um leitor, uma leitora passiva, uma pessoa que se queda sentado no sofá com um livro, deixando que o livro te conte a história. Não, o livro não vai te contar a história. É você que vai ter que trabalhar para oferecer inteligibilidade, sentido ao livro. E com isso, no final, acho que nenhuma leitura vai ser igual a outra. A percepção que eu vou ter dessa história e desses personagens nunca vai ser a mesma que a sua. O sentimento de afeto, de
de conexão que eu vou estabelecer com esses personagens nunca vai ser igual ao seu. Acho que mais ou menos é isso que me faz gostar tanto dessa autora. Ela me respeita enquanto leitora. Então eu indico muito fortemente a vocês Natalia Ginzburg, A Cidade e a Casa.